boa tarde, galerinha! Que dia maravilhoso, né? Hoje, sexta-feira. Hoje aí as nossas últimas aulas de análise lógica de programação antes do recesso, né? Porque depois do recesso nós iremos dar continuidade aos nossos conteúdos. Galerinha, hoje, como prometido, nós daremos continuidade com aquela nosso bate-papo de ontem, certo? Então, turma, a nossa disciplina de hoje, como vocês já sabem, né, esses nossos 3 primeiros horários, nós teremos aula de análise lógica de programação. E hoje nós daremos continuidade ao assunto que é a linguagem de programação C, onde nós iremos falar sobre a modularização. Modularização é um assunto novo para todos nós, certo? Nós estamos vendo esse conteúdo pela primeira vez, até mesmo porque nós não conversamos tanto sobre esse assunto lá no pseudocódigo. Então, turminha, pensando aí, ó, como é hoje a nossa última aula antes do recesso aí de julho, nós iremos fazer um apanhado geral sobre a linguagem C, porque é uma linguagem nova que vocês estão aprendendo. É a primeira linguagem de programação que nós estamos estudando aqui no curso técnico de informática. A primeira de muitas, tá certo? Não se preocupem aí, porque ainda nós temos uma grande jornada para trilhar e nós iremos aprender várias linguagens de programação durante todo esse curso técnico, certo? Turma, lembrando vocês que é de extrema importância a prática, tá bom? Diferente de outras disciplinas que são teóricas, que têm uma boa parte da teoria, da parte da ciência da computação, essa disciplina, de uma forma muito particular, é uma disciplina muito prática. Então, você só vai conseguir fixar as informações que são passadas nessa disciplina se você exercitar a sua cuca, tá bom? A sua cuquinha, para você conseguir alocar essas informações lá na sua memória, tá? Igual a gente aprendeu lá em arquitetura de computadores, certo? Então, turma, é importante que vocês exercitem, que vocês testem. Ah, professora, eu não tenho internet, não vou ter acesso à internet, ou a tablet, ou a computador, ou a celular durante o período de férias. Não tem problema. Como eu já conversei com vocês, vocês podem exercitar, ó, no papel. Primeiro, na verdade, todo mundo deveria exercitar primeiro no papel, para depois passar para o programa, certo? Então, se você também faz os seus exercícios na folha de papel, você da mesma forma está exercitando aí, ó, a sua mente, tá? Para começar a compreender melhor a linguagem de programação, tá certo? Então, turminha, vamos aí dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá, galerinha. Então, pessoal, hoje a nossa aula, o foco, né, será modularização, escopo de variáveis e parâmetros. E toda aula, como vocês já sabem, toda aula nós temos um objetivo, né? Nós temos alguns objetivos. E esses objetivos da aula de hoje, o primeiro deles é compreender como deixar um algoritmo mais fácil de ser compreendido e formulado. Na verdade, esse objetivo nós já começamos a desenvolver e a falar sobre ele na aula de ontem, certo? Quando nós começamos a falar sobre funções. As funções, o objetivo delas é justamente esse, tá? Fazer com que os algoritmos eles sejam mais fáceis, tá? De serem compreendidos e formulados, tá bom? Então, hoje nós iremos continuar com esse objetivo. O segundo é compreender como realizar diferentes tipos de processamentos para uma única saída, né? Uma única saída de dados. Como vocês já sabem, nós aprendemos que na lógica de programação nós temos formas específicas de entrada de dados e de saída de dados. Se você esqueceu, está um pouquinho esquecido, né? Ainda não acordou muito bem, não se preocupem, porque na aula de hoje a gente vai fazer um apanhado geral. Tá? Um apanhado geral de toda a linguagem C, para você que perdeu algum momento, né? Perdeu alguma aula, não conseguiu acompanhar tão bem, ou então está com alguma dúvida, para vocês não irem aí para o recesso de vocês tendo tanta dúvida, assim, ó,
Eu vou trazer hoje para vocês um apanhado geral, mas lógico, com um foco sempre no conteúdo do dia de hoje, tá certo, galerinha? E aí, turma, como vocês já sabem, é de praxe da nossa aula, eu sempre trago esse QR Code, tá? De já eu gostaria de agradecer a colaboração e o empenho de todos os professores mediadores que entram em contato comigo, né? Querendo que eu compartilhe material, que eu envie material diretamente para eles passarem para os seus alunos, que me enviam suas perguntas, suas dúvidas, que pedem, professora, teria como você falar um pouquinho mais sobre esse assunto? Os nossos alunos estão com dúvida nesse assunto, você pode repetir ele na próxima aula? Então, eu gostaria de agradecer o empenho e a dedicação de todos vocês. Então, como uma forma de manter essa comunicação, de vocês terem o meu contato, também que eu possa ter acesso ao contato de vocês, é que esse grupo do WhatsApp existe, certo? Como principal objetivo e o foco de compartilhar conteúdos, tá? Compartilhar conteúdos. E de já, eu gostaria de incentivar todos os alunos, todos os professores que estão nesse grupo e aqueles que não estão e que irão participar, de compartilhar as suas ideias, os seus exercícios lá no grupo. Se você fez uma programação, manda lá no grupo, certo? Porque isso ajuda os seus outros colegas, até motiva também os seus outros colegas a responderem os seus exercícios, a realizarem as suas atividades e também compartilhar esse conhecimento tão importante, tá bom? Turma, acredito que deu tempo de vocês aí pegar esse QR Code, quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp. E aí, galerinha, nós temos essa ferramenta, que é o Programze, é o site que nós estamos utilizando para realizar as nossas atividades de programação. Eu sei que toda aula eu preciso repetir, eu não tenho problema nenhum de repetir, e eu repito quantas vezes for necessário, porque eu sei que às vezes ainda tem alunos que têm dúvida, né? É uma disciplina nova, não é igual, por exemplo, matemática, ciências, história, geografia, que vocês têm acesso a essas matérias, essas disciplinas, desde quando vocês se entendem por gente, né? Desde quando vocês entraram na escola. É uma disciplina nova, porque é uma área específica, é uma área profissional, tá? Então, é uma disciplina específica da área da ciência da computação. Então, galerinha, nós precisamos também nos familiarizar com recursos próprios para exercitar os nossos pensamentos, para exercitar os nossos exercícios, para resolver os problemas que estão disponíveis aí nas listas que eu passo para vocês durante a aula, tá? Lembrando vocês que o objetivo de utilizar esse site é simplesmente utilizar o seu recurso, que é o compilador. Alguns alunos já entraram em contato comigo perguntando, professora, eu estou utilizando o Model C, né, o Móvel C. Posso utilizar? Pode. Pode utilizar qualquer outro compilador da linguagem C, tá certo? Não importa qual seja. Eu trouxe o Programze como uma solução para aqueles que têm ou celular ou tablet, ou então tenha computador em casa, qualquer uma dessas pessoas que tem acesso a algum dispositivo móvel que tem internet consegue fazer as atividades nesse programa, nesse site. E se você não tem nenhum recurso digital que você tenha acesso direto, você pode fazer seus exercícios no seu caderno, tá? É importante que você registre, certo? E aí, tendo bastante atenção, principalmente na tal da danada da sintaxe. Porque se a gente erra a sintaxe, se a gente erra as estruturas principais de um programa, a gente acaba aprendendo aí de uma forma um pouquinho, né? Não 100%, tá? Um dos benefícios desses compiladores, galerinha, é justamente a possibilidade que ele tem de nos mostrar que uma palavra está errada. Então, como eu já conversei com vocês, as linguagens de programação normalmente, né, a maioria delas daqui por diante, elas serão em inglês, certo? E hoje
nós já estamos tendo acesso a uma linguagem que é inglês, que é a linguagem C. Mas pelo que eu estou tendo contato e retorno de vocês, está dando certo fazer sempre essa comparação entre o pseudocódigo e a linguagem C para vocês irem se acostumando, tá bom? E aí, galerinha, aqui nesse programa nós temos a opção da linguagem C, ter muita atenção para não escolher a C++, porque é diferente. E o nosso objetivo é sempre o compilador. Quando você clica no compilador, você vai ter acesso à parte onde a gente faz as programações, que é essa daqui. Quando você faz a sua programação, você vem aqui no Run e aí você chama o compilador e ele vai compilar o seu código, tá? E ele vai executar as instruções que estão escritas no seu código. Se você tiver colocado tudo direitinho, tudo lindo e maravilhoso, o seu programa vai rodar normalmente, você vai colocar os dados que ele está pedindo, caso seja, né, o que ele peça, e aí, turma, você vai ver o resultado final, certo? Então, aqui eu estou só passando para vocês o layout do site, só para vocês visualizarem mais uma vez, tá bom? Aqui, turminha, no Output, nesse quadradinho aqui do Output, é o local onde a gente visualiza a saída. As informações que o meu programa está gerando, ok? Então, vocês têm só que ter essa atenção. E aí, pessoal, nós iremos fazer um grande resumão hoje para vocês aí que não pegaram as aulas introdutórias da linguagem C. Hoje é uma grande oportunidade, né, de vocês terem essa oportunidade de tirar alguma dúvida sobre alguma aula passada que você talvez assistiu depois e não teve a oportunidade de tirar suas dúvidas. Então, assim, galerinha, para iniciar no mundo das linguagens de programação, nós escolhemos iniciar, né, na linguagem de programação C, porque ela é uma linguagem muito importante. Na verdade, ela é como se fosse uma mãe, né, para muitas outras linguagens. Muitas outras linguagens muito famosas, como Java, por exemplo, eles, né, acabaram derivando muitos recursos da linguagem C, pegando muitos recursos, né, da linguagem C. Então, para iniciar no mundo da linguagem C, convido você, leitor, aluno, a primeiro entender um pouquinho mais como funciona o processo de construção de um programa. Então, agora nós iremos falar um pouquinho sobre a sintaxe, sobre a estrutura principal de um programa em C. Geralmente, este processo ele é similar para qualquer linguagem de programação. Por que que nós falamos isso? Porque qualquer linguagem de programação, não importa qual seja, se é Java, se é C, Python, Pascal, qualquer linguagem de programação, ela possui uma estrutura muito específica para realizar alguma atividade. Mas todas elas possuem estruturas semelhantes, né, que funcionam, que têm uma lógica muito semelhante. A gente só precisa saber como utilizar esses recursos em cada uma dessas linguagens. Então, agora, eu vou relembrar vocês, a gente vai ver novamente um pouquinho quais são essas principais estruturas da linguagem C, tá certo? Geralmente, esse processo ele é similar, né, para qualquer linguagem de programação. Então, como é que funciona? Nós temos, normalmente, sempre isso vai acontecer. Essa figura aqui, vocês até estudaram em arquitetura e manutenção de computadores nesta semana, onde nós temos o código-fonte, onde nós temos o código que nós, programadores, digitamos, que é com a linguagem de alto nível, né? Alto nível. Depois que essa instrução, que esse código ele é criado, ele passa para o compilador. O compilador vai analisar todo o nosso código, tá certo? E ele vai transformar todo esse meu código em linguagem assembly e depois esse código ele vai ser transformado em linguagem de máquina, que é a linguagem de baixo nível, que é a linguagem onde o computador compreende. Nós já aprendemos que essa linguagem de mais baixo nível é a linguagem que só existe uma sequência de zeros e uns, tá certo? Hoje vocês já sabem que quando a gente fala de 0 e 1, né, 0
e 1, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando especialmente da passagem ou não de energia, tá? A passagem ou não de corrente, por exemplo, tá? Então, galerinha, essa sequência de zeros e uns são justamente pulsos, né? Pulsos de energia que passam pelo computador. E tudo que acontece dentro dele é uma sequência desses pulsos, certo? Tendo ou não energia. O 0 é que não tem energia, 1 é que tem energia, certo? E isso aí vocês estudaram lá nas portas lógicas, né? Acredito que vocês estudaram essa semana em arquitetura de computadores, que é justamente a porta I, a porta OU, a porta NOT, tá? Então, aquela estrutura de arquitetura de computadores, ela vem mais uma vez ressignificar essa situação bem aqui, que está sendo mostrado na tela para vocês, que é onde o computador pega um código de programação de alto nível, que é o que nós escrevemos, que o computador não entende nada do que a gente escreve, e aí essa programação ela vai sendo transformada em uma linguagem cada vez de mais baixo nível até o computador compreender, certo? Então, aqui, esse exemplo, elas são as etapas da construção de uma aplicação. Todo código, toda programação, ela passa por essa sequência, certo? Ok? Turma, em geral, tá? Em geral, o ciclo de construção de uma aplicação, ela engloba praticamente 4 etapas, certo? Conforme foi apresentado lá na imagem anterior que eu mostrei para vocês. São essas 4 etapas, tá? É a do código-fonte, é a do compilador, é a do código e é a do executável, que é o final, que é quando o computador realmente compreende. Isso é quando o computador está lendo, certo? Está lendo e está executando o que eu peço para ele executar. E quando eu preciso visualizar o retorno de um cálculo, por exemplo, que o computador fez, aí nós temos o inverso dessa operação, tá bom? Outro ponto importante, galerinha, falando aí um pouco sobre a escrita do código-fonte, tá? Existe um conjunto de regras ou formatos que devem ser seguidos, que esses formatos, tá? Essas regras dentro de uma linguagem de programação, elas se chamam de sintaxe. Então, em toda linguagem de programação, cada uma delas tem o seu jeitinho. Tem o seu jeitinho de adicionar uma biblioteca, tem o seu jeitinho muito particular de declarar uma variável, de determinar o tipo de dados, de criar uma função, de pedir para o usuário digitar um número, de receber o valor que o usuário está digitando. Então, cada uma das linguagens possui o seu jeitinho muito particular, tá? Muito particular de realizar as ações. Esse jeitinho, esse formato, essas regras, elas são chamadas de sintaxe. Tá? Então, toda vez que eu falar, olha, presta atenção na sintaxe. Pessoal, vamos ter cuidado com a sintaxe. Eu estou falando do jeitinho da linguagem C de fazer as coisas. Daquelas palavrinhas bem específicas, como inclui uma biblioteca. Lá no C tem algo muito característico. A gente utiliza esse joguinho da velha, o nome include, certo? Menor que, aí eu chamo a biblioteca stdio.h, sinal de maior que. Essa é a forma, essa é a sintaxe, esse é o jeitinho da linguagem C de adicionar uma biblioteca. Tá bom? E é o jeitinho que a linguagem C tem de deixar disponível para o programador vários recursos. Isso aqui acontece da mesma forma em outras linguagens? Não, né? Algumas são pouco parecidas, outras, em muitos casos, nem precisam chamar bibliotecas, porque a própria linguagem já identifica qual é a biblioteca que ela precisa chamar, mas isso é uma sintaxe de cada
cada tipo de linguagem de programação, tá bom? Aqui nesse caso, a gente precisa se preocupar com a sintaxe da linguagem C, porque o foco, né, da nossa disciplina nesse módulo é aprender essa linguagem, tá? Então, toda vez que eu falar de sintaxe, eu estou falando aí do jeitinho de ser da linguagem, certo? Do jeito que ela faz as coisas. O objetivo do livro, né, o objetivo desse material é que o leitor, neste momento em que o código-fonte é escrito, ou seja, como escrever seguindo a sintaxe correta da linguagem C. Então, pessoal, esse material que eu trago para vocês, ele é de uma apostila, que depois eu vou até colocar também para vocês nesse período, para quem quiser também, estudar, verificar um pouquinho melhor sobre esse material, eu vou disponibilizar para vocês. Esse material, normalmente, eu pego, né? Eu me referencio de um livro de linguagem C, que ele é muito bom, e aí ele tem disponível no formato digital, tá? Então, galerinha, após escrever um código-fonte, o programador ele deve acionar o compilador. É por isso que eu falo para vocês que a gente precisa utilizar o site do Programe-se. Porque o Programe-se, o objetivo dele para nós é só o compilador, que a gente precisa chamar esse tal do compilador. Porque se a gente não chama ele, o nosso programa não é executado, tá? Então, quando você escreve o seu código-fonte, depois você tem que chamar o coleguinha compilador para que o mesmo possa verificar. Olha aí. A consistência do código escrito e construir o programa executável. Então, pessoal, quando você clica no compilador, você ainda não está executando o código. Você está compilando, você está lendo, né? O compilador, na verdade, ele lê cada linha de código, analisa se tudo está escrito corretamente. Só após, quando tudo estiver escrito corretamente, ele vai liberar, ele vai criar um executável, certo? Esse executável é que a gente consegue ter acesso ao programa que nós criamos, tá bom? Esta etapa, ela é denominada compilação, tá? Então, turma, a linguagem C, ela é uma linguagem compilada. Também foi assunto aí da disciplina de arquitetura e manutenção de computadores, né? A diferença entre uma linguagem compilada e uma linguagem interpretada. Na linguagem C, a nossa programação, ela é compilada, ela precisa passar por esse processo de verificação do código para depois gerar um código-fonte, né? No caso, gerar um executável, certo? Então, quando vocês escutarem aí a linguagem C, ela é compilada ou interpretada, vocês já fiquem ligados, porque ela é compilada, tá? Por que que eu falo isso? Porque, pessoal, isso aí é questão que cai em concurso, tá? Eu sempre trago aqui para vocês algumas questões mesmo que são pedidas em concurso público, em concursos em geral para a área de técnico de informática. Quando a gente vai fazer quando a gente se inscreve em um concurso desses, normalmente a prova ela possui questões específicas. Na verdade, são mais questões específicas do que português e matemática, por exemplo. Então, a gente precisa ficar ligado, certo? A gente tem que ficar ligado, porque cai tudo quanto é conteúdo, e principalmente programação, tá? Então, galerinha, não basta só vocês lerem o que eu escrevo aqui no quadro para vocês. Eu não quero que vocês simplesmente leiam, tá? Eu não quero simplesmente que vocês vejam o que eu coloco aqui no quadro, mas eu quero que vocês compreendam o porquê das coisas. Essa é a intenção, tá? Quando eu trago esse material para vocês. Não quero que ninguém fique com decoreba, tá bom? Então, é importante a gente entender o porquê que a linguagem C é uma linguagem compilada. E aí, pessoal, o compilador, se ele não encontrar nenhum erro, né? Se ele não encontrar nenhum erro no código-fonte, ele acaba avançando para a etapa seguinte. Qual é a etapa seguinte? A etapa seguinte é justamente a etapa de criar um programa executável. Então, olha aí. Na segunda situação, o compilador encontra erro.
tá? Neste caso, a operação ela é abortada e são exibidas mensagens como os erros que foram encontrados. Então, olha aqui, nós temos duas possibilidades. O compilador encontra erro e o compilador não encontra erro. Se o compilador encontra erro, ele não deixa o programa nem para frente, ele nem executa o programa, ele já coloca logo uma mensagem de erro. Agora, se o seu programa foi escrito corretamente, ele vai criar o executável. Aí você vai para a próxima parte, né, do processo. E aí, galerinha, eu trouxe aqui para vocês se recordarem, porque recordar é viver, recordar e analisar e repetir, no nosso caso aqui, de aprender uma nova linguagem de programação é de extrema importância, é fundamental. A falta da repetição, ela faz com que a gente não torne isso algo natural, certo? E as estruturas básicas da linguagem de programação que a gente está aprendendo, que a gente está estudando, ela precisa se tornar algo natural, que quando você olhe, você já sabe o que está querendo falar. Então, o meu foco é que vocês olhem para esse comando aqui e vocês saibam me informar o que tem nesse comando. O que é isso daí? Isso daí é uma declaração de variáveis? Isso daí é uma entrada de dados? Isso daí é uma saída de dados? Isso daí é uma função? Isso daí é uma biblioteca? O que é isso aí? Me ajudem, me digam. Porque eu não me lembro mais e aí eu preciso que vocês refresquem a minha mente. O que está escrito aí nessa primeira linha de código? O pessoal que está ao vivo, né, o pessoal dos polos que estão aqui conosco nessa aula de hoje, eu queria saber de vocês, certo? Para vocês me ajudarem a identificar o que tem escrito nessa primeira linha de código. Isso daqui, pessoal, conseguir identificar o que está escrito, não estou querendo a tradução, não, do inglês para o português, não, que é uma coisa totalmente diferente. Eu quero saber o que é que está sendo feito nessa primeira linha de código. É o quê? Qual é a estrutura do meu programa? A gente conversou bastante sobre isso, tá? Que em todo programa da linguagem C, a primeira linha de código precisa ser uma ação específica. E aí, alguém se atreve, né, a falar, a declarar os seus sentimentos aí pela linguagem C? Olha aí, turma. Essa primeira linha de código é a biblio. É a biblioteca, galerinha. É a biblioteca, tá? Include, né? Está incluindo uma biblioteca. Qual é o nome da biblioteca que está sendo incluída? O nome dela é estranho? É, mas ela está sendo incluída, que é a stdio.h, tá? Eu aprendi a falar assim, né? Com os meus antigos professores lá do tempo do meu ensino médio. Do tempo que eu estava também aí do jeitinho de vocês, tendo aula em um turno do curso técnico, né, do outro turno no ensino médio. Então, olha aqui, pessoal. Alguns podem chamar de stdio.h, mas eu fui ensinada que esse nome aqui é stdio, io.h, tá bom? E essa daqui, ó, é a biblioteca. Biblioteca. Uma das, né? Uma das, porque existem muitas outras. Quem é que decide qual é a biblioteca que tem que ser incluída no meu programa? São os recursos que você vai precisar utilizar. Essa biblioteca, por exemplo, ela me permite usar o printf, o scanf, o return, a função main. Então, essa biblioteca aqui me permite utilizar todos esses recursos tão importantes. E olha aí quem apareceu. A nossa segunda biblioteca que está sendo incluída, que é a stdlib.h, tá? stdlib.h. Ela também é outra biblioteca que possui recursos específicos que só ela tem. E que se você não adicionar ela, você talvez não vai ter acesso a alguns recursos muito importantes aí dentro de um programa na linguagem C.
Nós temos aí a nossa função principal, tá? Ó, função principal. A nossa função inicial, né? Função principal, que é a função main. Função principal, que é a função main, tá? E aí a gente até falou que às vezes ela tá com int main e tá com void main. Int main é que ela retorna algo e void main é que ela não retorna, tá? Isso aí a gente já conversou em aulas anteriores. E aí, turma, eu vou até mudar aqui a cor do meu pincel e vou aqui, ó, circular essa chave e circular essa outra chave. Essas duas chaves, elas representam a abertura e o fechamento do meu programa, certo? Então, toda vez que eu abro uma chave, obrigatoriamente eu preciso fechar essa chave, tá bom? Isso daqui, galerinha, que eu acabei de mostrar para vocês, essas 4 linhas de código, elas são a sintaxe principal, né? A sintaxe aí introdutória da linguagem C. Então, se você pelo menos já consegue identificar essas 4 linhas de código, você aí já está dando um excelente passo, tá? Porque isso, pelo menos, você já está sabendo a estrutura inicial de um programa em C, tá bom? Isso aqui é de extrema importância. E aqui foi um dos exemplos que eu trouxe já para vocês. Esse daqui eu estou só colocando um pouquinho para frente, porque eu quero falar desta criaturinha bem aqui, ó. Quem é ela, né? Quem é esta criaturazinha bem aqui, que ela é nova? Foi que a gente já conversou sobre esta criatura bem aí. Qual é a função dela? Ela faz o quê da vida? Essa criaturinha que tem uma barra na frente. Pessoal, esse daí é o comentário, né? Ele vive mesmo só para comentar. Não faz diferença nenhuma no programa. Não influi e muito menos contribui no programa. Ele só está ali, né, para comentar, para trazer alguma informação, se o usuário precisar se lembrar aí, ó, o que está querendo falar, o que está sendo feito naquela linha de código. Então, isso daqui, essa criaturinha bem aqui, ó, que está de verde, é o comentário. E eu utilizo o // toda vez que eu quiser que o meu compilador não precise interpretar aquela informação. Aquela informação não é importante para o meu programa. Eu não quero apagar, então eu vou deixar como comentário, por exemplo. É uma opção, tá certo? E aí, turma, algo também muito importante é uma outra estrutura que nós já conhecemos, nós já estamos até carecas de saber um pouquinho sobre essa instrução, que é a função printf, né? A função printf, eita, a gente já conversou demais sobre ela. É uma das funções principais também que nós temos na linguagem C. Ela é muito utilizada porque ela permite que exista uma saída de dados. Uma saída de dados aí no seu dispositivo de saída, tá? No seu dispositivo de saída. E aí vocês ainda estão lembrados quais são os dispositivos de saída? Que isso aí também vocês viram lá em manutenção de computadores, né? Lá no início da disciplina. Dispositivos de entrada, dispositivos de saída. Pois é. O printf, ele permite que eu trabalhe, né, que eu informe algo para o usuário através do meu dispositivo de saída. Pode ser qualquer um deles. Pode ser pela tela do computador, pode ser pela impressora, pode ser pelo som. Mas no nosso caso, nessa etapa que nós estamos na construção de programas, a gente está utilizando só e somente só uma forma de saída de dados, tá? Uma forma aí de dispositivos de saída, que são os monitores, tá bom? Que é a tela ou do seu celular, ou do seu tablet, do notebook, não importa de qual dispositivo você esteja utilizando. E aí, galerinha, esse comando vai permitir com que a frase Olá Mundo seja escrita, tá, na minha tela. Então, é exatamente isso aqui que acontece, ó. Olá Mundo, tá bom? Essa daí é a inscrição que aparece
no meu programa, depois que o meu código ele é observado, compilado, é criado um executável, então ele gera essa informação na tela, certo? Isso daí provavelmente aí não seja mais novidade, né, para muitos, mas é importante que vocês fiquem ligadinhos, tá bom? E uma boa tarde aí para a galerinha que está entrando, né? Eu queria que vocês colocassem o nome dos polos, né, o nome da unidade escolar de vocês, para que eu saiba de onde, né, vocês estão assistindo a aula, é importante que eu saiba, tá bom? E aí a galerinha que está no YouTube, que também está nos polos assistindo a gente pela forma de transmissão, eu quero que vocês falem, né? Ah, nós estamos aqui falando da cidade tal, da escola tal, certo? Estamos aqui assistindo a aula com a quantidade X de alunos. É importante que vocês também comuniquem, tá bom? E aí, pessoal, dos desafios é o quê? O que precisa ser modificado no código para gerar o resultado abaixo? Então, nós acabamos de visualizar só e somente só esse resultado aqui, Olá Mundo. O que era que seria necessário ser modificado naquele código anterior para que este código mostre essas duas informações, tanto Olá Mundo como Olá Pessoal, tá bom? Olá Pessoal. E aí, galerinha, qual seria a série de comandos? Pessoal, a gente precisa utilizar um recurso que se chama função de saída de dados. Então, eu vou pegar o meu printf, né? Ó, printf, abro parêntese. Preciso abrir o parêntese, tá? E aí, galerinha, eu vou até mudar de cor para vocês ficarem ligados e entenderem que é uma outra estrutura. Toda vez que eu preciso mostrar uma informação, um texto na tela, eu normalmente utilizo aspas duplas e aí eu escrevo, né? Escrevo aí o texto, olá, pessoal. E aí eu coloco aí ó, os pontos de exclamação do jeito que está aqui. Fecho as aspas duplas, isso é importante. E aqui eu vou fechar o meu parêntese e depois do parêntese eu tenho que colocar o ponto e vírgula. Se eu não coloco ponto e vírgula, vixe, o compilador, ele não entende nada, tá? Olha, muito bem, o pessoal aí da Unidade Escolar Luiz Soares da Silva, né? Muito obrigada aí pelo retorno de vocês. Pessoal assistindo aí as nossas aulas ao vivo, certo? Então, galerinha, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, é só pedir para o professor, a professora mediador, escrever aí na tela, tá bom? Então, galerinha, a linha de código que está faltando no programa anterior para gerar esses dois resultados é justamente incluir ó, mais um printf, certo? Esse aqui, ó. Esse aqui é a solução, tá bom? Criar mais um printf, tá bom? Então, galerinha, vamos desbravar aí o mistério. Então, eu trouxe mais uma vez o programa para vocês analisarem. E, ó, aqui nós estamos adicionando mais um printf, né? Mais um printf, onde agora sim, né? Agora sim o programa vai conseguir executar todas as duas instruções que estão sendo mostradas na tela para vocês. Então, turminha, olhem aqui, observem. Cada uma dessas estruturas, quando a gente escreve lá no compilador, elas têm uma cor diferente, né? O include tem uma cor diferente, o comentário tem uma cor diferente, uma frase que está entre aspas duplas, ela possui uma cor diferente. Isso é muito legal, porque o compilador nos ajuda a compreender se a palavra está escrita corretamente ou não, tá? Isso aí é muito legal, porque ajuda muito, principalmente quem está iniciando. Certo? Que às vezes a gente troca uma palavra, às vezes a gente esquece de uma chave, às vezes a gente esquece, né, um ponto e vírgula, um parêntese. Então, isso nos ajuda também a aprender a tal da danada e famosa sintaxe. Isso aqui, pessoal,
estou repetindo para vocês isso aqui, batendo no martelo aí para vocês, porque eu quero que vocês fixem na cuca de vocês a sintaxe do C. É isso aqui. Eu quero que fique tão claro para vocês que quando eu pedir para vocês criarem um programa, já seja automático vocês colocarem um include stdio, um include stdlib.h, certo? Uma estrutura, né, adicionando aí a função main, que é o void main, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. Então, galerinha, é importante, né? Vejam, analisem as estruturas das programações para que elas se tornem familiares. E aí, pessoal, eu quero saber com vocês, né, com relação a esse exemplo aqui que eu estou mostrando na tela. O que esse exemplo está fazendo? O que esse código aqui está fazendo? O que está retornando aí na tela? Me digam aí, analisem aí, por favor. Quero que vocês me digam o que está sendo feito, o que está sendo construído nesse código. Será que esse código está pedindo para escrever alguma coisa na tela? Será que esse código está pedindo para o usuário digitar algo? Será que esse código está construindo algo? O que vocês acham, pessoal? Me digam aí. Vocês têm ideia do que esse programa faz? O que ele está querendo falar? Olha aqui, turma, se nós aprendermos a ler o que o código faz, fica mais fácil. Então, a linha 2 está incluindo a biblioteca. A linha 4, estou abrindo aí, estou chamando a biblioteca principal. A linha 5, estou criando uma variável do tipo char, que tem o nome tecla e tem o nome opção. Na linha 6, eu estou criando mais uma sequência de variáveis, todas elas do tipo inteiro. O nome de um é x, da outra é y e da outra é z. Na linha 7, eu também estou criando uma penca, né, de variáveis. Olha aí, um cacho de variáveis. Eu estou pegando várias variáveis do tipo float, estou criando, ó, comissão, desconto, salário. E aí acabou o programa. É isso que o programa está fazendo. Ele só está criando variável. Ele aqui até agora não está fazendo nada, só criou um monte de variável de tipos diferentes. Então, pessoal, é importante que a gente também saiba, aprenda a ler o código, a ler mesmo. Ler a instrução e saber o que ela está fazendo, porque isso também, às vezes, pode ser alguma pegadinha, né? Em alguma questão que vocês forem fazer, em algum teste que vocês forem fazer, para alguma vaga e algo do tipo. Tá? Às vezes, as pessoas querem compreender se vocês sabem pelo menos a sintaxe de uma linguagem. Tá? Então, isso aqui, galerinha, é importante. E aí, turma, toda linguagem de programação, isso aqui é uma informação que vocês já estão até carequinhas de saber. Ó, os tipos de dados. Pessoal, toda linguagem de programação tem os tipos de dados que ela aceita. E aqui, ó, de uma forma muito especial, eu vou sempre voltar, quando eu estou dando aula de lógica de programação, é impossível não falar de manutenção de computadores, tá, turma? Porque tudo está interligado. Até mesmo porque a gente sabe que um hardware sem software é um peso morto, né? É um peso, literalmente é um peso de porta, tá? E um software sem hardware não faz sentido. Não tem nem sentido de existir um software sem um hardware. O usuário, que é o principal objetivo, não vai nem conseguir ter acesso. Então, galerinha, os dois sempre trabalham em conjunto. Sabe quando a gente fala que a gente precisa ter muito cuidado com a memória do computador, vai depender muito do tamanho da memória do computador, a memória RAM do computador, para que o computador também trabalhe de uma forma mais rápida ou não. E aí a gente começou a estudar e a falar que quando a gente cria uma variável, nós estamos reservando um espaço de memória, onde? Lá na memória física mesmo, lá na memória RAM, tá? Do computador. Então, a gente está pegando toda aquela memória que o computador poderia estar utilizando para outro recurso e a gente está falando, olha a memória RAM, eu quero que você guarde um lugarzinho bem aí, porque eu estou criando uma variável do tipo inteiro.
E como é que a memória RAM sabe quanto é que ela tem que armazenar, quanto é que ela tem que guardar de memória para aquela bendita daquela variável do tipo inteiro? Como é que ela sabe? Ela sabe justamente porque você, quando foi criar uma variável, você teve o cuidado e a atenção de falar no programa qual era o tipo da variável. Então, olha aqui o que a memória sabe. Se é uma variável do tipo char, eu só preciso guardar 1 byte. 1 byte de memória. É só o que necessita. Se eu estou criando uma variável do tipo inteiro, então eu preciso obrigatoriamente guardar 2 bytes para aquela variável. Se eu estou criando uma variável do tipo float, eu preciso guardar 4 bytes. E se for do tipo double, é 8 bytes. E se é do tipo void, nenhuma, porque ele não guarda nenhum resultado. Então, galerinha, vejam aí que existe uma grande diferença entre os tipos de dado. Tá vendo por que não dá para toda variável do tipo inteiro eu colocar double? Ou colocar float? Porque olha aí a quantidade de espaço de memória que a gente estaria pegando da memória RAM sem necessidade. Então, isso daqui, pessoal, uma ação que vocês fazem lá no código de programação, lá na linguagem de programação, interfere o funcionamento como um todo de um computador, de uma máquina. Interfere como você vai estar utilizando os recursos lá da placa-mãe. É por isso que a gente fala, olha, tenham cuidado, né? Não vamos fazer códigos que tenham muita duplicidade, que tenham códigos muito repetidos. É por isso que existem as funções. Ontem mesmo nós visualizamos isso. A função, ela ajuda com que a gente tenha a menor quantidade de linhas de código. Isso deixa o código mais leve, tá bom? Isso deixa o código mais leve para o computador rodar esse código, tá? Então, pessoal, quando a gente fala de tipo de dado, quando a gente bate tanto na tecla do tipo de dado, não é porque a gente quer ser chato, não. É porque existe uma regra, existe uma sintaxe específica para isso, tá bom? Além da distinção entre as formas em que os dados eles podem se apresentar, existe também uma distinção entre os tipos de dados que o computador é capaz de manipular, como, por exemplo, números, letras, palavras e etc. Ok? Então, galerinha, tenham aí bastante cuidado. Vixe, essa parte aqui vocês escutam em toda aula. Em toda aula. Sabe por que eu falo em toda aula? Porque não dá para a gente decorar essa tabela toda, tá bom? Não dá para a gente decorar essa tabela toda. E o meu objetivo não é que vocês literalmente decorem essa tabela, não. Mas eu quero que vocês vejam algumas palavras como palavras que a gente sempre acaba visualizando, sempre, tá? Sempre a gente utiliza, sempre. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado para a gente não ficar utilizando essas palavras sem ser no momento correto, porque isso gera o quê? Isso faz com que o seu programa não funcione. Porque essas palavras, elas são reservadas. Quando se fala de palavra reservada, se fala de uma palavra, de uma estrutura que só e somente só pode ser utilizada, tá certo? No momento correto do código, tá certo? Ok, galerinha? Então, pessoal, aqui nós temos também uma estrutura de entrada e saída de dados, ok? Aqui, galerinha, nós já falamos sobre as estruturas de entrada e saída de dados. Não é mais novidade para ninguém. Eu falo muito sobre essas estruturas com vocês. Todo exemplo eu trago essas estruturas. Todo exemplo. São pouquíssimos exemplos que a gente não comenta, né? Que a gente não comenta sobre essas estruturas, essas funções. Então, olha aí. Quando a gente fala de saída de dados, na verdade, ó, aqui não é saída, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó.
Tchum, tchum. Vou até colocar com preto, que é muito melhor. Aqui não é saída. Aqui é entrada, tá? Entrada. O scanf não é saída, o scanf ele é entrada. Então, a função scanf, ela permite que um valor seja lido do teclado e armazenado em uma variável. Sua sintaxe consiste em uma cadeia de formatação seguida de uma lista de argumentos, cada um deles aí sendo o endereço de variável, né? Então, turma, nós temos uma estrutura bem específica, ó. Nós temos aqui o scanf, tá? E aí, esse scanf aqui, ele tem essa estrutura. Nós temos o quê? Nós temos a formatação. Quem é essa formatação? É aquele tal do identificador que eu sempre falo para vocês, né? O percent alguma coisa. Percent D quando é inteiro, percent S quando é string, e assim sucessivamente. A cadeia de formatação ela é composta por códigos especiais, denominados especificadores, né, de formato, que indicam exatamente a quantidade e o tipo de dados que serão lidos pela função. Então, eles são obrigatórios. Se você coloca uma variável sem colocar o especificador, é meio que não ter colocado nada, porque ele não entende de jeito nenhum. Quem são esses identificadores? São essas duas criaturinhas bem aqui, ó. Nesse caso aqui são dois, porque é um para cada. O percent D é para a variável idade e o percent C é para a variável sexo. Por quê? Porque o percent D ele está relacionado ao tipo inteiro. Então, todo dado, quando ele for inteiro, ele é o percent D. Todo dado, quando for char, para aqueles que não se lembram, o char é o mesmo lá do pseudocódigo caractere, tá bom? Então, cada um deles aí tem a sua estrutura específica. Nesse código, a gente está criando uma variável idade, uma variável sexo, e aqui, ó, a gente está pedindo para o usuário digitar essas informações. Lógico, aqui só está esperando ele digitar. Mas o correto deveria ter um printf também, né? Falando, usuário, digite, por favor, primeiramente a idade e posteriormente o sexo, né? Então, aqui, ó, aí nós teríamos as informações de uma forma mais direta, né? Para o usuário entender o que precisa ser feito. E olha aí, tá vendo? Essas estruturas do scanf. Tá certo, galerinha? Outro ponto importante. Como podemos observar, a cada especificação de formato, na cadeia de formatação, corresponde um endereço de variável na lista de argumentos, tá certo? Então, turminha, isso daí é muito importante. Outro ponto muito importante, galerinha, é esta criatura bem aqui, o tal do i comercial. Quem é este? O que ele faz? Né? Por que ele está aí acompanhando o nome da variável? Este carinha, também conhecido como i comercial, ele sempre vem junto, principalmente com o nome das bandas sertanejas, né? Sempre a galerinha do sertanejo utiliza esse i comercial, é engraçado. Então, olha aí, ó, o operador i comercial informa o endereço de memória. Ó. Então, ele aqui é o que diz qual é o endereço que a informação vai ser guardada na memória. Então, se você criou sua variável, criei minha variável linda e maravilhosa, coloquei o tipo dela lindo e maravilhoso também, direitinho, show de bola. Coloquei lá, ó, também o identificadorzinho, ó, percent D, show de bola. Agora, quando você for chamar a sua variável, se você não utilizou o i comercial, o que vai estar faltando? O principal, que é o endereço da memória. A gente não vai saber. A memória vai adivinhar onde é que ela tem que armazenar a informação. É nunca que ela vai. Nunca, mas nunca no Brasil. Nunca que ela vai adivinhar qual é o endereço que ela tem que armazenar. Tá bom? É a mesma coisa que eu sempre falo para vocês. A escola de vocês querer enviar uma carta para todos vocês sem a escola ter o dado do endereço da casa de vocês. É nunca que vocês vão receber essa carta. Por quê? Porque toda informação tem que ter um endereço, saber aí o nome da rua, o CEP, a cidade, o país, o número da casa.
Se possível, o telefone do destinatário. Então, todas essas informações são importantes para que uma informação chegue no local correto. Aqui, na linguagem de programação, é do mesmo jeito. E quem é o responsável por ter essa informação do endereço? É o vizinho comercial. Olha aí, que lindo! Então, galerinha, esse aí é o papel dele. Tá vendo que tudo tem um porquê? Então, galerinha, isso daqui identifica qual é o tipo da variável e esse izinho comercial fala qual é o endereço que essa variável vai armazenar as informações. Tá certo? Ok? Show de bola! E aí, turminha, é importante que vocês guardem essas informações. Eu vou falar dos principais, tá bom? Os principais. Esse %C, que é o único caractere. Nem sempre a gente utiliza tanto ele, né? A gente utiliza muito mais uma cadeia de caracteres, né? Que é um string, que é o %S, tá? O %S também é outro que é importante que vocês copiem, tá certo? Olha aí o %D, galera, tá? Que é, no caso, um inteiro decimal, ok? Então, pelo menos, se vocês souberem, pelo menos esses aí, e o %F também. %F, eu já fico feliz, certo? %C, %D, %F, %S, se souberem aí o que é que eles significam, já tá bom demais, tá? %S é string, %F é um número float, por exemplo, é um número real, %D é um número inteiro. Então, praticamente esses três são dos principais que mais a gente utiliza, né? Mais a gente utiliza aí no scanf, tá bom? Ok? Galerinha, é importante que vocês copiem essas informações, tá? Para fixarem aí na cabecinha de vocês. Agora nós teremos o nosso super mega power intervalo, mas é bem rapidinho. E já já a gente retorna para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a linguagem C. Se você perdeu aulas anteriores, você não pode perder essa aula, tá bom? Ok? Então, até daqui a pouco, galerinha.